E aí, sim, eu sou também youtuber, mas eu não sou só youtuber, sabe? Eu não sou só youtuber, não. Eu sou militante. O Galo, inclusive, o Galo faz um personagem que não gosta de ler, de estudar. Isso é um personagem, viu, gente? Porque eu já tive horas e horas de conversa com o Galo sobre uma porrada de livro, sobre uma porrada de autores, sobre uma porrada de teorias. O Galo lê e lê muito. Ele faz um personagem anti-intelectual. Nessa entrevista pro Três Irmãos, o Galo chega e fala assim: por que eu sou obrigado a defender que a galera que dá o cu? Eita, falei um palavrão, dá o cu e tal. Isso é coisa pra chocar, né? Isso é imbecilidade pra chocar. Aí a gente vive uma onda de feminicídio, comendo no centro a violência contra a mulher crescendo de maneira assustadora. Aí não é pra fazer debate feminista, não. Não é pra fazer debate contra a misoginia, não. Dito isso, camaradas, veja, esse vídeo aqui é muito difícil de gravar. Por que ele é muito difícil de gravar? O Paulo Galo é um cara que eu sempre considerei um amigo, né? É um cara que a gente já perdi a conta de quantas vezes a gente se encontrou, conversou horas, passou madrugadas a fio, conversando, tomando cerveja, trocando ideia no ECLA, em outros bares em São Paulo, trocando ideia por telefone e por aí vai. E eu sempre tive o Paulo Galo na mais alta consideração. Todas as vezes que o Paulo Galo sofreu uma onda de críticas por posições ou problemáticas ou lidas como problemáticas, se vocês puxarem pela memória, eu sempre fiquei calado. Eu nunca falei nada em respeito, em consideração que eu tenho ao Galo, né? Então quando ele veio com aquela história de dizer que pegava a comida dos outros e tal, e a galera caiu em cima matando dele, eu calado fiquei. Quando o Paulo Galo veio com aquela conversa tosca de que preferia andar com o Bolsonaro do que com o Lula, porque o Bolsonaro fala palavrão, porque o Bolsonaro é homofóbico, porque o Bolsonaro passeia de jet ski, por aí vai, eu fiquei calado também. Enfim, todas as vezes que o Galo se envolveu em polêmicas, eu sempre fiquei calado em consideração, em respeito, em amizade, e também reconhecendo os ataques que ele passa, né? O Galo tá sendo processado pela prefeitura, a prefeitura de São Paulo tá cobrando 600 mil reais de multa pela questão do Borba Gato, já foi ameaçado pela polícia, já foi perseguido, enfim. Eu sempre dediquei solidariedade e apoio ao Galo. Quando teve o negócio do Borba Gato, que já a gente vai falar mais sobre isso, todo mundo caiu matando em cima do Galo, eu entrei pra defendê-lo, porque é isso, né? Além de compreender que é um cara que veio da mesma origem que eu, que tem uma história de vida parecida, né? Porque periferia é periferia, tem diferenças muito importantes, mas também tem semelhanças muito importantes, e pela amizade, pela consideração. Mas o Galo, de uns tempos pra cá, por um motivo que eu simplesmente não sei, o Galo passou a me atacar. E aí, veja, gente, não é crítica. Crítica é uma coisa, é ataque. A gente vai ver no vídeo de hoje que o Galo fala coisas que eu simplesmente não defendo. O Galo mente, o Galo caricatura o que eu defendo. E o Galo vem soltando indireta, soltando ataque, soltando deboche, soltando gracinha pra mim há muito tempo. E eu simplesmente fiquei calado. É a terceira entrevista seguida no Três Irmãos Podcast, não que o Galo faz críticas, mas que o Galo faz deboche, que o Galo caricatura posições, que o Galo mente sobre posições minhas. E eu sempre fiquei calado. Só que agora, pra mim, já deu. Ele deu entrevista pro Três Irmãos Podcast, né, nos últimos dias. Eu tava no Rio de Janeiro quando essa entrevista saiu. E agora eu resolvi responder. E aí eu espero que seja a última, porque é isso. É isso. Eu peço desculpas, mas assim, eu não vou explicar em detalhes os argumentos que estavam lá na carta sobre a questão do Farol Brasil. Quem leu, viu, sabe que não foi isso. Sabe que isso é uma caricatura, que isso é uma tosquice. Do mesmo jeito, o que o Galo tá falando sobre, vai pro PSOL, vai não sei o quê, vai não sei o quê. Eu conversei isso com vocês também num vídeo sobre o Túlio Gadelha ir pro Senado na chapa da Raquel Lira, e eu expliquei limites e situações delicadas desse processo que a gente está enfrentando da filiação democrática, né? Então, por que eu não estou entrando em certas polêmicas ou certos enfrentamentos públicos, estou focando na campanha e na organização das bases sindicais e de movimentos populares que estão construindo essa pré-candidatura comunista a deputado federal pelo pessoal em Pernambuco, sabe? Então, o Galo começa usando um argumento que a extrema-direita, que os nazistas, que o MBL, por aí vai, tá usando nas redes sociais para me atacar, sabe? E aí é foda isso, porque o Galo, tal como eu, é um homem preto, periferia da classe trabalhadora, que eu não sei se estamos na mesma posição, mas eu sou o arrimo financeiro da minha família. A única pessoa de esquerda, de verdade, assim, e olha que tem muita gente que não gosta de mim, sabe? Tem muita gente que não gosta de mim, que é crítico e tal, até canais petistas, diga-se de passagem, que vivem para me bater. Até onde eu vi, pelo menos, não usaram esse tipo de caricatura que a extrema-direita tá usando. Mas o Galo usou. É muito fácil, muito gostoso criar uma narrativa. Ian Jones, como é ridículo, rachou com o PCB, tentou o PCBR, não sei o quê, como se fosse um problema particular meu. Galo, meu camarada, você explodiu a partir do discurso falando que entregador não era empreendedor. Você tentou criar os entregadores antifascistas. Os entregadores antifascistas não deram certo. Não deram certo. Inclusive, segundo suas próprias palavras, que você falou em entrevistas e falou pra mim, acabou virando um negócio de estudante de classe média branco. E aí você desistiu dos entregadores antifascistas, que acabou. Aí você também tentou criar uma igreja, você lembra disso? Tentou criar uma igreja, chegou a fazer mobilização, fazer um bocado de live, não sei o que, falando criar uma igreja.
também não deu certo. Depois, você fez parte da Revolução Periférica, um coletivo de São Paulo. Inclusive, quando fez a atuação lá no Borba Gato, era pela Revolução Periférica, né? Você também saiu, também não deu certo, sabe? E aí veja, meu camarada, vários e vários petistas atacaram você esses últimos anos, dizendo que você não é liderança de nada, dizendo que você não organiza motoboy nenhum e tal. E eu nunca fiz isso. Sabe por que eu nunca fiz isso, Galo? Porque eu sei da dificuldade que é, nesse momento de refluxo da classe trabalhadora, você criar novas expressões organizativas. Eu sei o jogo pesado que é, por exemplo, do Sindicato dos Motoboys de São Paulo. Conheço de dentro, conheço bem, diga-se de passagem. Eu sei as resistências que você enfrentou, inclusive da CUT e da Força Sindical. Eu sei muito bem o que foi que você enfrentou. É por isso que eu nunca cheguei para tirar você pra merda e para dizer assim, Galo é um youtuber que finge que fala pelos motoboys, como muita gente falou de você, porque o Galo odiava o Lula, né? E não era crítica ao governo Lula pelo seu caráter neoliberal, não. Lula é covarde, Lula é mentiroso, Lula é traidor. O Galo, há um tempo atrás, veio fazer uma postagem dizendo que Dilma era coragem, era valente, que foi torturada e não entregou ninguém. Que se fosse o Lula, ele saía entregando todo mundo, porque Lula é isso e é aquilo. E aí você foi atacado por Deus e o mundo e o Satanás. E aí, nesse momento que você foi atacado, o discurso que mais usava nos petistas é que você não era liderança de porra nenhuma, que você não organizava nada. E eu nunca usei esse discurso contra você. Sabe por quê? Porque eu sei da dificuldade que é construir alternativas organizativas para a classe trabalhadora nesse momento. Não é como se tivesse uma organização com problema e o resto bem, pelo contrário, né? Por outro lado, meu camarada, é simplesmente triste, acho que não tem outra palavra para descrever isso, você chegar e dizer assim, Lula era um operário, Boulos é um negócio que não tem nada a ver com Boulos. Inclusive, acho que não é segredo pra ninguém que eu e Boulos estamos em campos políticos diferentes. Aí você chega e diz assim, e o que vem pra suceder o Boulos é um youtuber. Porra, Galo, assim, de verdade. Você sabe que, tal como você, eu venho de uma família pobre, né? Minha mãe foi empregada doméstica a vida inteira, meu pai foi assassinado quando eu tinha 11 anos, eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade para ganhar algum dinheiro dentro de casa. Trabalhei como vendedor de jornal, trabalhei na praia, em quiosque, em barraca na praia, trabalhei entregando água mineral, trabalhei entregando almoço, trabalhei como segurança, trabalhei como zelador, trabalhei como auxiliar de pedreiro, trabalhei como um office boy, trabalhei varrendo o chão, sabe? Fiz de tudo que era possível nessa vida. Trabalhei, enquanto eu tava no mestrado, gente, eu tava vendendo caldinho na praia de Barra de Jangada, viu? E aí, sim, eu sou também youtuber, mas eu não sou só youtuber, sabe? Eu não sou só youtuber, não. Eu sou militante. E aí, sou militante, 15 anos de militância comunista, sou um trabalhador que vem ajudando a organizar a classe trabalhadora no Brasil inteiro com erros e acertos. É muito difícil, Galo, de verdade, assim, ver esse tipo de crítica que, Jones é um youtuber, em sentido pejorativo, quando você também é um youtuber. Aí, tem um elemento de cinismo também do Paulo Galo, que é assim, depois que esse vídeo foi ao ar, muita gente criticou o Galo por usar youtuber de maneira pejorativa, porque é assim que vários setores de classe média, brancos, inclusive vários acadêmicos elitistas, usam para me diminuir há anos. Aí o Galo vai de maneira cínica. E qual o problema dizer que o Jones é youtuber? Isso é um problema? Isso é um problema? Ele é youtuber, eu sou motoboy. Galo, todo mundo viu que você usou de maneira pejorativa. Você usou como uma qualificação negativa o fato de eu ser também youtuber, tal como você. E disputa eleitoral, disputa para deputado federal, disputa para presidente, e é uma caricatura que o Galo não fazia, porque é isso, né? Muitos anos de amizade com o Galo, eu conheço o Galo, eu sei o discurso do Galo. Esse discurso do Galo é novo, viu? É de agora. Deixa eu mostrar uma coisinha pra vocês. Isso aqui é uma entrevista do Galo em 2024, faz nem 2 anos ainda, sabe? Vamos ver o que é que o Galo falava, por exemplo, sobre o processo eleitoral. Porque as ideias dele, o Galo não é o Galo é o que se acumula no Galo. E essas pessoas, elas precisam ter um representante na Câmara? Elas ainda não me pediram. Ainda não foi uma demanda delas, entendeu? Quando for, eu vou fazer. Eu falo que assim, o representante da classe trabalhadora tem que fazer o que a classe trabalhadora quer, mano. A classe trabalhadora quer que você humilhe, eu me humilho. A classe trabalhadora quer que eu escalo uma parede, eu escalo a parede. Senão, se a classe trabalhadora pedir isso e eu não puder fazer, eu falo assim, mano, não consigo, não dou conta, bota outro aí pra fazer essa situação, entendeu? O que a classe trabalhadora quer? Logicamente que não é um serviço tão fácil, às vezes a classe trabalhadora quer se fuder também. E você pensa, não, isso aqui eu não faço, isso aqui eu não deixo. Aí você enfrenta até a própria classe trabalhadora, pelo bem da classe trabalhadora, igual um pai faz com o filho, entendeu? De olhar assim e falar assim, não, pai, eu quero comer chocolate. Fala, você não vai, eu faço agora, entendeu? Então, mais que quando você percebe que tem uma coisa, o açúcar do capitalismo ali tomando controle da situação, entendeu? Divulgar, motivo rodando em universidades públicas, fortalecendo a greve, que, dentre outras coisas, defende a aplicação das 30 horas semanais para os técnicos administrativos e que nunca viu o Galo apoiar movimentações como essa, né? Então, assim, e aqui a gente entra para o fechamento, para a conclusão. Veja, meu querido Paulo Galo, ele se transformou numa espécie de expressão do identitarismo periférico. O Galo assumiu uma persona que só ele é periferia, só ele é pobre, só ele é quebrada. Aí ele pega a idealização do periférico de São Paulo, universaliza para o Brasil inteiro, como se o pobre, o periférico de São Paulo, fosse a representação universal do Brasil inteiro. E aí, gente, periferia é periferia em qualquer lugar, como diria Racionais. Mas é parecido, mas não é igual.
Então existem sim várias semelhanças entre a periferia de Recife e a periferia de São Paulo, mas não são iguais, viu? E aí, a partir desse lugar, o Galo entrou numa que é basicamente todo mundo é playboy. Todo mundo é playboy, todo mundo não conhece a classe trabalhadora, ele é o único que conhece a classe trabalhadora. Parece que ele é o único que veio da classe trabalhadora. Então ele assumiu uma ideia que o lugar de identidade dele, de trabalhador periférico, dá uma posição privilegiada para conhecer a classe trabalhadora que mais ninguém tem. Então todo mundo é playboy. Só ele que não é playboy. Então só ele conhece a classe trabalhadora. Aí a partir daí ele começou a trabalhar um senso comum, que é um senso comum reacionário. Veja, nessa entrevista pro Três Irmãos, o Galo chega e fala assim: por que eu sou obrigado a defender que a galera que dá o cu? Eita, falei um palavrão, dá o cu e tal. Isso é coisa pra chocar, né? Isso é imbecilidade pra chocar. Veja, gente, é claro, é óbvio que existem setores da militância que desconhecem a consciência popular e quer, por exemplo, idealizar uma classe trabalhadora como se a classe trabalhadora não fosse também, ela não é só isso, não fosse também machista, homofóbica, racista e por aí vai. Mas veja, trabalhador não é bicho não, viu, gente? Cuidado com isso, trabalhador não é bicho não. E aí eu posso muito tranquilamente falar, não, para além de militância, de minha experiência pessoal, veja, eu fui criado com um primo meu mais novo, né? 10 anos mais novo. Então, quando eu tinha 23, 24, 25 anos, ele estava ali na adolescência e por aí vai. Repare, eu lembro perfeitamente, no começo da minha militância, nem tinha muita formação, eu ensinei para esse meu primo o que minha mãe me ensinou. Minha mãe, que não tinha formação feminista, que nunca foi militante política, sabe o que foi que manhinha me ensinou? Olha, meu filho, esse negócio de homem que sai com mulher e que conta pros amigos o que fez, o que deixou de fazer, é coisa de caba safado. Homem de verdade não faz isso não. Eu lembro que eu ensinei a mesma coisa pro meu primo, com algum refino a mais, né, porque eu já tinha acesso à universidade, alguns debates e tal e tal. E aí, veja, ninguém precisa chegar... Você é um misógino, escroto, machista e tal, e tal, e tal. Lembro perfeitamente que quando meu primo começou a andar com a namoradinha, começou a transar, perdeu a virgindade, e vinha com o negócio de dizer o que fez, deixou de fazer, eu chegava pra ele, ó, bicho, ó, isso aí não se fala, porque o bagulho é assim, porque isso chega no ouvido dela, isso é foda, tu vai ficar queimando a menina e tal, isso é coisa de otário, sabe? É tipo, caramba, gente. Não é possível. Então é uma espécie de identitarismo periférico, que é isso, tem que ser escroto, tem que ser escroto. Aí a gente vive uma onda de feminicídio, comendo no centro a violência contra a mulher crescendo de maneira assustadora, aí não é pra fazer debate feminista não, não é pra fazer debate contra a misoginia não,